Tertúlia. Bom, o tema de hoje a ser debatido é equação conscienciográfica, da especialidade taristicologia. Esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. E a equação conscienciográfica é a dosificação equilibrada grafo-pensênica entre conteúdo e forma, capaz de resultar na excelência interassistencial tarística de artigo, verbete ou livro. Agora, eu queria comentar uma coisa para vocês, com vocês, compartilhar aí a minha experiência em relação à ideia desse verbete. Eu, por mim mesma, assim, por minha própria iniciativa, eu penso que eu não teria tido essa iniciativa, essa ideia. Na verdade, isso foi uma inspiração que eu tive, bem precisa, bem específica, eu tive uma extrapolação, né, parapsíquica com esse título após um trabalho com as energias. Eu estava, na verdade, mexendo com escrita, trabalhando nisso, e eu fiz uma pausa e mexi com as energias, fiz um estado vibracional bem forte e deitei um pouco e de repente eu tive uma chega bem pontual, com esse título e praticamente com essa definição. E isso me deu um impacto e me fez pensar, e claro, até hoje eu tenho refletido sobre isso. Sinceramente, eu não me considero a melhor pessoa para escrever sobre isso, e eu me coloco aqui como cobaia realmente, da questão dessa equação, de conseguir fazer essa dosificação equilibrada. E eu penso que isso é um desafio para todos nós, conscienciólogos e intermissivistas, né? Tanto para aquela pessoa que nunca escreveu nada, nem um verbete, nem um artigo, nem um livro, quanto para aquela pessoa autora veterana. Então, me parece que essa questão da excelência interassistencial tarística, que a gente pode conseguir através da escrita sob o paradigma consciencial, na verdade, passa a ser um paradever nosso, né? Enquanto estudantes e pesquisadores da conscienciologia. Bom, então vamos lá, vamos dar andamento aqui na leitura do verbete, aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da escrita tarística, o holopensene pessoal do autorado conscienciológico, o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico. A autopensenidade retilínea, racionalmente desenvolvida por meio do entrosamento entre conteúdo, forma e conteúdo das realidades e para-realidades, que é a conformaticologia. E aqui na fatologia, as infinitas soluções conscienciográficas, o balanceamento do conteúdo e da forma em prol do melhor para o maior número de leitores, a função do labicon autoral, as variáveis relativas à teaticidade autoral, as incógnitas relativas aos assistíveis, a representação simbólica do paradever do intermissivista, o desconfiômetro técnico autoral, a fórmula sob medida para cada autor, a cosmoética destrutiva no autorado, o ponto de equilíbrio tarístico, o resultado exitoso expresso no público-alvo assistido, a equação conscienciográfica em prol da plataforma tarística no planeta escola terrestre. E aqui na parafatologia, os extrapolacionismos parapsíquicos em prol da grafotaris, a homeostase holossomática facultando a conexão cérebro para cérebro, os paraportes conscienciográficos,
os parabanhos energéticos ratificadores, a tenepsografia ao modo de indicador tarístico, a paraperceptibilidade autoral, desvendando as funções assistenciais da conscienciografia pessoal. E aqui na argumentologia, nós temos duas listagens. Uma é a listagem denominada evitações. Aqui, então, são listadas 20 evitações profiláticas, na minha opinião, indispensáveis ao êxito da equação conscienciográfica. Do autor, autorando, verbetógrafo, verbetorando, articulista. Depois, a gente tem uma listagem de interações. São 10 interações, são exemplos, né? Coloquei 10 aqui, influentes na composição da equação conscienciográfica a serem consideradas pelos interessados. E aqui na remissiologia, eu destaco a conformática, a enciclopediometria, o estilo técnico, a fórmula formal, informação esclarecedora. E na frase enfática, a equação conscienciográfica é ao mesmo tempo solução e instigação para o autor, articulista ou verbetógrafo, em função dos desafios interassistenciais e dos resultados finais atingíveis. E na questionologia, você aproveita os frutos da equação conscienciográfica adotada pelos autores da conscienciologia em geral? Busca exemplificar as autovivências por meio da TARES grafada em obras pessoais? Qual o saldo obtido? E aqui na bibliografia específica nós temos então duas fontes bibliográficas. Agora vamos à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Forma, escrita, palavra, erudição, autorado, conteúdo, articulista, publicação, dosificação, megagescom, composição, criteriologia, autopesquisa, taristicologia, enumerograma, grafopensênica, polineuroléxico, conformatologia, conscienciografia, metalsomatologia. Agora, a gente tem aqui algumas perguntas e eu queria também fazer uma chamada que eu considero um evento muito importante que a gente vai ter agora, no mês de julho. Ele vai ocorrer entre os dias 10 e 12 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Esse evento é uma iniciativa do CAEC, uma realização do CAEC e da Sinvexis. E ele tem o apoio da Apexis, da OEC, da Consis e da Consecutivos. Vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, e é o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. E esse evento, ele é para aquelas pessoas, por exemplo, que sentem possuir alguma tarefa, alguma missão ou atividade assistencial para realizar. E precisa dar uma aprimorada nessa recuperação de informações e nas pesquisas sobre esse assunto. Então, é um convite para você reviver o ambiente prático de reflexão do curso intermissivo. Para quem não sabe, o intermissivista é a personalidade humana que participou de curso intermissivo. E com o restringimento da nova vida humana e o próprio corpo físico, né, e a cultura, o meio, né, que nos cerca, a pessoa pode perder a noção, né, do que ela veio fazer na vida. Então, é preciso ela fazer autopesquisa, ela recuperar unidades de lucidez, que são os CONs, e esse é um dos grandes objetivos da conscienciologia. Isso envolve, claro, a recuperação, né? O desenvolvimento do parapsiquismo. Então, pessoal, esse evento ele é bem propício para isso.
A gente tem vários conferencistas, tem campo holomnemônico intermissivo com epicões. Então, não deixe de participar. É um convite aí que eu penso irrecusável para quem tem interesse na própria evolução e na otimização da existência intrafísica. Agora, aqui uma pergunta sobre a estrangeirismologia, na página 6, quarta linha. Você poderia explicar como ocorre a antecipação do ácido teste textual? Bom, o ácido teste, para quem não conhece, a gente aqui está fazendo um uso no sentido figurado, né? Seria, vamos dizer assim, um teste decisivo, né? Das características aí do texto que a gente está escrevendo. Essa palavra, ela tem uma origem, ácido teste, ela já foi bastante usada nos escritos da Conscienciologia, na própria enciclopédia, mas ela teve origem aí nessa questão da química mesmo, né, do teste em relação ao uso de ácidos, depois foi usado e apropriado em vários contextos históricos. A turma da contracultura, né, do movimento dos anos 60, por exemplo, fez os testes, como no caso com o ácido LSD, enfim. Aqui a gente está fazendo uma apropriação aí homeostática bem relacionada com a nossa TARES, né? Então, essa antecipação desse ácido teste, que seria, na verdade, feito pelos nossos leitores, né? Pelos nossos críticos e heterocríticos, né? A gente pode antecipar, o autor pode antecipar, tendo alguns cuidados preventivos e profiláticos em relação ao que ele escreve. Então, isso é bem plausível, pode ocorrer, tem várias técnicas utilizadas. O próprio professor Valdo Vieira, ele já propôs várias técnicas de aprimoramento e de refinamento da escrita, da estilística, né? E essa antecipação, então, ela ocorre a partir da aplicação de técnicas autorais, ou no caso, não importa o tipo de autorado, pode ser um verbete, um artigo, uma crítica, uma resenha. O importante é que você, na condição de autor, crie alguns parâmetros para que você possa antecipar futuras heterocríticas. Claro que elas serão sempre bem-vindas, elas vão sempre, a heterocrítica, né? A crítica externa, que não é aquela feita pelo próprio autor, é claro que isso vai sempre enriquecer muito o texto, mas a gente pode antecipar aí esse teste decisivo, definitivo aí de qualificação do texto escrito. Depois, ele pergunta também, né, você está perguntando na segunda linha, na fatologia, aqui na página 6 mesmo. Quais fatores você normalmente leva em conta quanto ao balanceamento do conteúdo da forma em prol do melhor para o maior número de leitores? Bom, eu tenho algumas técnicas, por exemplo, eu gosto de fazer perguntas iniciais. Sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu tenho o hábito de elaborar perguntas sobre as minhas dúvidas em relação àquele assunto. Então, essas perguntas elas vão me ajudando a desenvolver as ideias, a fazer as pesquisas, porque, claro, se eu quero responder as perguntas, em primeiro lugar, para mim mesma, é claro que se eu não responder nem para mim, como é que eu vou ajudar alguém e como é que meu texto vai ser útil para alguém? Se eu nem conseguir responder para mim mesma, né? Então, isso é uma técnica que eu uso. A outra coisa que eu acho que é um outro fator bem importante é a questão das expressões, das palavras que o autor pensa que não podem faltar naquele texto. Então, isso também eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, se você vai escrever algum texto sobre algum assunto, é algo bem produtivo. Você, em termos bem práticos, você fazer uma listagem de palavras ou expressões que
não podem, que você, na condição de autor, considera que não podem faltar no seu texto. E aí você tem aquela prerrogativa bem importante de imaginar, tá? É uma coisa imaginativa, prospectiva também. Qual é o público que você quer assistir? Que pessoas você gostaria que lessem o seu livro? Às vezes alguém que você nem conhece, às vezes é alguma pessoa que você não vê há muito tempo, que você perdeu o contato, ou então é algum grupo que você já teve uma vivência muito próxima em algum momento da vida, ou na sua fase de estudante, ou em algum nicho de trabalho, de profissão. Isso tudo você pode usar como compondo, né, os fatores para esse balanceamento. E claro que essa condição do que é o melhor para o maior número de leitores é uma questão bem sofisticada da gente pensar, né? É uma condição ideal, não é verdade? Você fazer o maior número de assistência da melhor maneira possível para um número maior de pessoas, de leitores. Então, esses fatores, se você consegue construir no início da sua escrita, para quem você quer fazer assistência, e aí, num segundo passo, você passa a qualificar aquilo que você está escrevendo. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu penso que é bem importante fazer, que eu gosto de fazer, são testes em cima daquilo que eu escrevi. Eu, assim, faço algumas perguntas ou algumas listagens sobre aquilo que eu penso que podiam ter naquele texto. E eu verifico se tem. Puxa, será que eu escrevi sobre isso? Será que eu esclareci sobre isso? Ou seja, uma maneira é você também se colocar na condição de leitor. Você se abstrair da sua condição de autor e se colocar na condição de leitor. Para você buscar fazer essa qualificação. Também tem uma outra pergunta aqui na página 7, terceira linha. Como achar a fórmula ideal sob medida para cada autor, apesar do rigor verbetográfico? Bom, aqui a gente tem algumas abordagens. Essa fórmula sob medida para cada autor, claro que aqui eu me refiro a qualquer tipo de autorado. Eu não falo só do verbete. Aí você está perguntando do rigor verbetográfico, né? O rigor verbetográfico, ele tem alguma coisa muito séria e ele é muito, vamos dizer, bem-vindo e propício a gente considerando que essa é uma obra grupal e que, a princípio, ela não tem necessidade de ter um fim. Ela pode continuar aí em função da nossa competência aí na condição de conscienciólogos de dar continuidade a esse trabalho. Então, essa fórmula ideal sob medida para cada autor, na Enciclopédia da Conscienciologia, se encaixa perfeitamente se o autor considerar nos mínimos detalhes e estudar criteriosamente a conformática da enciclopédia e casar com isso a sua condição autoral, o seu temperamento, o seu estilo, a sua competência, as suas facilidades, as suas dificuldades, os seus trafores, os seus trafares. Isso tudo conjugado com o confort preciso e rigoroso, como está colocado aqui, da enciclopédia, com certeza ele vai achar a fórmula ideal para ele. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Se a pessoa tem um temperamento mais
prolixo, mais detalhista, mais específico, aquela pessoa que gosta de aprofundar muito, de detalhar bastante o texto, e ela tem uma capacidade também de desenvolvimento do texto. Ela escreve muito, com muita facilidade, escreve muito bem. Essa pessoa, claro, tem muitos predicados e muitas qualidades que podem ser muito úteis para a escrita do verbete. Mas, se ela não cuidar, ela pode, se ela não conhecer os detalhes da chapa verbetográfica e a proposta da estilística da enciclopédia, feita pelo propositor e organizador da Enciclopédia da Conscienciologia, professor Valdo Vieira, ela pode escrever um verbete totalmente fora do padrão da enciclopédia, ou seja, não vai estar exatamente sob medida, não é a melhor fórmula para publicar na enciclopédia. Dependendo da condição desse texto, ele pode nem ser aceito daquela maneira para publicação, porque ele vai chocar, ele vai brigar com os outros verbetes da enciclopédia. E aí, quando a gente fala em fórmula ideal sob medida, em primeiro lugar, a gente está falando de Tales, na verdade. Eu coloquei aqui como especialidade do verbete, de propósito, a taristicologia. O objetivo aqui, principal, é o esclarecimento, é a Tales. Então, o foco disso tudo, principal, é o leitor, é a pessoa que está sendo assistida. Então, imagine uma pessoa pegando um verbete, procurando, fazendo uma pesquisa na Enciclopédia da Conscienciologia, e ela encontra um verbete totalmente fora do conforto que ela já vem estudando e pesquisando. Aquilo, no mínimo, vai causar uma confusão mental, vai causar um transtorno. E certamente não vai ser a melhor fórmula para fazer a assistência necessária. Então, a fórmula ideal sob medida para o verbetógrafo, em primeiro lugar, é ele estudar e entender o confort da enciclopédia e adaptar, em segundo lugar, adaptar da melhor maneira possível esse confort ao estilo pessoal dele. A gente sabe que isso é possível, é um dos paradoxos desse confort da enciclopédia. A gente brinca sobre isso, pessoal que pesquisa, que estuda mais a enciclopédia, a equipe de revisão, a equipe do programa Verbetografia, da Enciclosapiens, que é impressionante como que, embora a enciclopédia tenha uma fórmula, uma chapa verbetográfica, como que essa chapa permite que o estilo autoral, o temperamento, enfim, o micro-universo consciencial fique tão claro ali naquele verbete. Agora aqui na fatologia também, na página 7, final da quinta linha, de baixo para cima, sobre a polarização extrema, equação conscienciográfica, obra indutora de suicídios. Isso eu poderia exemplificar. Bom, a obra indutora de suicídios é aquela obra ultra mega nosográfica que pode levar uma pessoa a cometer suicídios. A gente sabe que tem alguns exemplos aí na história, e aqui eu estou me referindo a obras de uma maneira em geral. Pode ser uma peça de teatro, pode ser um livro, pode ser até alguma coisa publicada na internet. E a gente tem um exemplo clássico, né, de livro, que foi um livro publicado no século XVIII, que é denominado Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e ele causou uma série de problemas aí de suicídios, uma onda de suicídios na Europa, e a gente tem outros casos, aqui não vou me recordar agora, tem casos mais recentes, e a gente tem casos de livros bem nosográficos, né, que levam a pessoa a condições de melancolia, a condições de achar que aquela saída é a melhor. Uma saída totalmente baratrosférica, né? A gente considerando aqui, principalmente nos nossos estudos da conscienciologia, a
A gente sabe que essa é a saída mais burra, vamos dizer assim, considerando que a consciência não acaba, né? Ela está cometendo um grande engano, é um dos maiores enganos da consciência, é achar que ela pode terminar e pode acabar cometendo suicídio, por exemplo. E a questão da polarização extrema, que eu construí aqui no caso, né, esse cotejo, é que justamente a equação conscienciográfica, ela tem como propósito Atares, né? E Atares justamente é uma saída evolutiva, é a saída honrosa que vai levar a pessoa para a evolução. É a melhor maneira da pessoa evoluir a gente fazer Atares com ela, em oposição a essa indução ao suicídio, que seria uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, né? Uma pessoa aqui vivendo na nossa condição aqui de consciências intrafísicas. Então é isso, a polarização é essa. Tomara que tenha, espero que tenha clareado aí você. Leocádio, quer comentar alguma coisa? Você falou em estilo pessoal, aí me chamou a atenção aqui na trinomiologia, o teu trinômio, né? Estilo estilete, estilo estilingue, estilo estilhaço. Poderia ampliar dá para entender como crescendo ou não? Porque Não, eu acho que é mais um trinômio mesmo. Mas depende da abordagem, né? Pode ser um crescendo. O trinômio aqui ele não é de autoria, não. Ele, se eu não me engano, ele é de autoria do professor Valdo Vieira. Mas eu penso que ele se encaixa perfeitamente nesse verbete, porque são 3 instrumentos destrutivos, que é exatamente o oposto da proposta da fórmula conscienciográfica, né, da equação conscienciográfica. Então, né, o estilete, no caso, ele corta, ele é mais incisivo, vamos dizer, mais pontual, e a gente pode fazer a metáfora, né, Leocádio? Sim. Do estilete destruindo alguma coisa muito pontual, pode até ser uma página de algum texto, quanto a pele de uma pessoa. A gente tem o estilo estilingue, que é o estilingue seria aquele instrumento bodó. Exatamente, que faz um acesso mais à distância, mas que também é pontual e que causa danos assim bem nocivos, não é? Pontuais a um alvo específico. E o estilhaço, que é aquele que a gente pode fazer a comparação com uma pedra, com um projétil mais potente, mais poderoso. Então, nesse sentido, eu concordo. Acho que dá um bom crescendo, né, Leocádio? Mas são estilos, né? Todos destrutivos, né? Igualmente destrutivos. Que a gente, na condição de autor, você é autor de muitos livros, não é, Leocádio? Você deve ter aí algumas experiências sobre essas evitações, não é? O estilo é mais soft. Pois é, a gente sabe. Então é isso, a gente precisa evitar esses estilos e também não entrar num clima de poliana, de achar que a pessoa que é romance cor-de-rosa, né? De achar também que a pessoa intermissivista, ou que está escrevendo sobre o paradigma consciencial, que ela não está livre de incorrer nesses erros, né? Então aqui é uma chamada para a gente também, né? Concorda, Carlos? Sim, exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção também aqui na exemplologia. Você colocou 2 equações, né, proéxicas, o autor veterano e o verbetógrafo empenhado. Eu podia explicar bem o que é esse verbetógrafo empenhado, e pelo que eu entendi, o autor verbetógrafo, na gradação, é maior do que o autor veterano, ou é a mesma coisa? Mas aqui, Carlos... Ou é no outro sentido, esse máximo e alto? Não é mínimo e máximo?
Não, justamente a exemplologia, ela pode fazer um crescendo, mas aqui não. Aqui foi de categoria de proexis, não é? Sim. Então, no caso eu me refiro aqui à autoproéxica, não é? Do autor veterano. Aí você perguntou mais especificamente da equação, não é isso? Da Max Proéxica. O que é o verbetógrafo empenhado? Porque, conforme a gente comentou anteriormente, a chapa verbetográfica, ela por si só, ela já compõe uma super equação conscienciográfica da maior qualidade, né? Que a gente recebeu aí de presente. Contudo, ela pode ser melhor usada ou pior, ou usada de maneira melhor ou pior, tá certo? Ela pode resultar numa excelência interassistencial tarística ou não, ou ela pode ser mais ou menos, ela pode não ser tão eficiente dependendo da maneira como o verbetógrafo utiliza a chapa. Por exemplo, a gente tem aquele verbetógrafo que não tem muito apreço pelo conforto da enciclopédia. Não tem, Eucardio. Você que é revisor, você sabe disso. Sim, exatamente. Então, ele não vai ter a equação conscienciográfica dele aqui, usada na chapa, não vai ser muito boa, ele não vai ser tão eficiente. Ele não vai, certamente, fazer tanta TARES quanto ele poderia se ele utilizasse na sua plenitude a chapa verbetográfica. E aí a gente tem alguma coisa bem pontual que a gente pode desenvolver essa ideia, considerando, por exemplo, as construções possíveis de serem feitas no detalhismo, né? Nessas conjugações aqui do detalhismo. Dependendo do empenho, do esmero do verbetógrafo, ele vai fazer construções mais técnicas, mais criativas, mais voltadas para o público-alvo que ele quer assistir. Ou não. Clareou, Carlos? Sim, acontece que eu acostumado a ver na argumentologia contraponto, eu imaginei que era mini max proex. Por isso que é a minha dúvida, mas agora... Não, mas não necessariamente, tá? Sim, agora caiu a ficha, bem, né? eu estou com meus óculos meio desfocados aqui, eu li mini Tá e bom. máximo proex, mas como autoproéxica e maxiproéxica querem dizer coisas diferentes. Mas aproveitando também aqui a questão de livro, eu fiquei interessado em queria que você ampliasse um pouco mais o último paradoxo do best-seller superficial e do low-seller esclarecedor. Pelo que... Pois é, o best-seller superficial, low-seller esclarecedor. Aqui, eu acho esse paradoxo muito propício para as coisas da conscienciologia, porque eu penso que muitas pessoas, muitas não, algumas, eu já ouvi críticas e já ouvi pessoas desmotivadas em escrever dentro do paradoxo do paradigma da conscienciologia em função da não compreensão desse paradoxo. A baixa edição, né, em comparação... É o mais vendido e o pouco vendido. Né? Então, por exemplo, se a gente considerar autores super mega best-seller, que venderam milhões de livros ao redor do mundo inteiro, traduzidos em vários e vários idiomas, de baixa... Mas que não trouxeram nada de baixa positivo, qualidade, útil. superficial, algum livro de... Livro de momento? De momento, de literatura mais superficial, que não vai trazer muita abordagem tarística, muita não, nenhuma, né? Em geral nenhuma, tarística, e que também não vai trazer muitos frutos evolutivos, nem para o autor, nem para o leitor. Em contraponto ao low-seller, né, esclarecedor, ou seja, aquele livro que não é muito vendido, porque ele não tem essa pretensão, ele tem uma características de profundidade, de complexidade, para um público mais definido. Né? Por exemplo,
se você considerar, né, o Carlos, você pega esse léxico de ortopensatas, né, do professor Valdo. Desse tamanho, com esse volume, Desse pesado. tamanho, com esse volume, a quantidade de ortopensatas que tem. E se a gente considerar, não só esse, todos os tratados, né? Por exemplo, o DAC, né? Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, próprio 700, enfim, os tratados em geral. A densidade desses livros, a quantidade de esclarecimento, de novidades, de neologismos que eles trazem, de verpões que eles trazem. E, em contraponto, a gente tem a questão das tiragens, não é? As tiragens são muito baixas em comparação com a quantidade de verpões que eles têm. E eu penso que é um senhor paradoxo. E isso, no fundo, deve ser um incentivo, né, para nós conscienciólogos. Nós nos mirarmos nessa motivação desse autor que não tem essa preocupação de ser best-seller, ao contrário. Vamos dizer assim, seria o best tarístico. E essa Certo, palavra... Card, você concorda? Sim, exatamente. Esse paradoxo também ele já tem na enciclopédia. Tá, porque a primeira vez que eu ouço essa palavra Lauseller, já existe? Não é minha, não, já existe. Isso. A gente só conhece o best-seller. O best-seller é o mais conhecido. Para mim, pelo menos, é nova essa palavra. Por enquanto é isso aí. Tá ótimo. Obrigada. Agora na piscinologia. Página 6, terceira linha de baixo para cima. Você poderia comentar, se possível, com exemplos, a autopensenidade retilínea racionalmente desenvolvida por meio do entrosamento entre forma e conteúdo das realidades e para-realidades. Nossa amiga aqui, minha amiga da Alemanha, nossa verbetógrafa potencial e nossa teletertuliana super veterana. Ela está sempre mandando perguntas e participando da tertúlia. Maior prazer receber suas perguntas. Então, essa questão dessa autopensenidade retilínea, ela pode ser desenvolvida, por exemplo, se você está escrevendo... Vou falar do meu caso aqui, da minha experiência, para ficar mais didático, tentar ficar mais didático. Quando eu escrevi o meu último livro, eu fiz um tipo de revisão tentando ajustar o confort, a questão da forma e do conteúdo de algumas partes do livro, que como eu levei muito tempo para escrever o livro, eu percebi que ele andava um pouco desengonçado em termos de confort. Então foi um exercício que eu fiz de tentar reescrever algumas partes tentando reorganizar o confort, a forma do verbete, considerando o conteúdo que eu já tinha escrito, que já estava, na minha opinião, já estava ok para o livro. Então, quando eu fiz isso me levou a repensar as ideias que eu tinha escrito e, claro, a desenvolver todo um tipo de raciocínio que me ajudou a racionalizar aquelas ideias. E isso automaticamente me produziu um outro padrão de retilinearidade pensênica sobre aquele assunto. Porque eu busquei fazer a apreensão das realidades que eu tinha analisado e das para-realidades, considerando melhorar a forma do que eu tinha escrito para ajudar mais os leitores, para tornar aquilo melhor, mais palatável, mais rico para as pessoas lerem, para ajudar quem fosse ler. E a primeira pessoa a ser ajudada foi eu mesma, né? Porque eu me obriguei, eu me forcei a compreender novamente, a reverificar aquilo que eu tinha escrito. Então, isso eu penso que é um dos grandes ganhos que qualquer pessoa que se predisponha, né, a escrever alguma coisa, que ela vai conseguir.
se ela tiver esse esforço, né? Ela buscar essa questão de qualificar aquilo que ela já escreveu. E a gente fala que ela é racionalmente desenvolvida porque é em cima de alguma ideia para fazer atares. Então, tem que ter razão, tem que ter a racionalidade na frente, né? A emoção fica ali a reboque, né? Em termos de autopensenização, a emoção não fica tão carregada para que isso tenha eficácia, né? Agora, a gente tem uma outra pergunta sobre a sinergismologia. Página 7, primeira linha. O sinergismo teatro conscienciográfico, equação conscienciográfica. Ela pede se eu podia expandir. Aqui é o seguinte: o sinergismo teatro conscienciográfico, equação conscienciográfica, se traduz no fato de que o teatro conscienciográfico, que aliás, é um verbete também que eu escrevi, e eu defini como palco metafórico protagonizado pela consciência, né, autor ou autora, dedicada às diversas atividades inerentes à escrita. E esse teatro ele é superintendido pelos amparadores extrafísicos, propiciando a convergência de fatos para fatos e a participação sinérgica de consciências, né, intra e extrafísicas, nesse cenário interassistencial. E esse teatro conscienciográfico, ele tem como prioridade a questão da evocação das pessoas, considerando que a pessoa que escreve, o autor ou verbetógrafo, o autor de artigo também, é aquela pessoa que vamos dizer assim, o pau da barraca daquilo. Então, ela, em função do que ela escreve, do que ela penseniza, ela vai fazer a evocação das pessoas, dos leitores, dos ouvintes, no caso de uma tertúlia. Então, o teatro conscienciográfico é uma metáfora, né, de uma realidade, de uma para-realidade. E, no caso da equação, a especialidade da equação é a tares em si, a taristicologia. Então, o sinergismo da tares, da excelência do texto para fazer a tares, com a excelência da escrita para fazer o máximo de evocação interassistencial, isso aí vai dar um bom sinergismo. Por quê? Se o texto ele é evocativo o suficiente para fazer aquele teatro propício ao cenário assistencial, a equação também vai ajudar nisso, vai potencializar esse teatro. E o teatro também, a evocação, vai potencializar aquela equação. Então, é nesse sentido, uma coisa potencializando aquela realidade que já tinha sido estudada e pensada. E a gente tem uma pergunta aqui na sindromologia. Você poderia expandir a solução para a síndrome do perfeccionismo? Bom, a síndrome do perfeccionismo, por exemplo, é aquele conjunto de sinais que leva, significando, comportamentos, posturas e a própria pensenidade de um autor que acaba não produzindo, que ele acaba engavetando a obra em função da perfeição, de querer buscar a perfeição daquilo que ele escreve. E por que eu coloco como a solução para essa síndrome a própria equação conscienciográfica? Porque se você tem técnicas, se você tem lucidez técnica para a importância dessa equação conscienciográfica, e se você trabalha para isso enquanto você está escrevendo, você vai tender a se livrar dessa síndrome do perfeccionismo. Em primeiro lugar, você vai se dar conta de que não existe texto perfeito. Existe texto melhor, existe texto tarístico, existe aquele texto mais adequado para aquele público
que você se predispôs a assistir. Mas você não pode querer e não pode ter a pretensão de querer fazer um texto perfeito. Porque isso aí entra na linha do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade, da pretensão exacerbada, que é o oposto justamente da equação conscienciográfica. E na paradoxologia, na página 8, penúltima linha, você poderia falar do paradoxo técnico. Detalhismo, corte das insignificâncias. Pois é, esse paradoxo é interessante. A gente já falou aqui de detalhismo, né, da importância disso para a equação conscienciográfica, do próprio detalhismo aqui da chapa verbetográfica, por exemplo, na escrita de verbete. E o que acontece? O detalhismo em si, em tudo, né? Não só na escrita, mas aqui a gente está falando de escrita, mas em tudo o detalhismo significa corte de insignificâncias. Se realmente a pessoa é detalhista, se ela busca o detalhismo, focando em uma vida mais produtiva, mais organizada, e no caso, numa escrita mais tarística, com certeza ela vai tender a cortar insignificâncias. Então é paradoxo porque são detalhes também, são detalhes insignificantes, né, a serem cortados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar o detalhe, o detalhismo, a gente tem que cortar aquilo que é insignificante, que não deixa de ser um detalhe também. Tudo é detalhismo, só que alguma coisa é insignificante a ponto de merecer ser retirado do texto. Porque a gente sabe que quando aquele texto que tem muita insignificância, ele vai tender a ser chato, a ser desinteressante, a chamar atenção para o que não é o mais importante. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, né? Às vezes tem verbete, vamos pegar aqui verbete que está mais próximo, que o detalhismo é muito grande, é enorme, é muito extenso. Eu não estou com isso querendo dizer que o verbete não está bom ou que não está adequado. Mas a tendência é que se a pessoa não dosar esse detalhismo muito extenso, por exemplo, com a parte aqui da argumentologia, a tendência é o leitor ficar um pouco perdido e não saber o que é prioritário para ele ler. Então, às vezes, um texto mais enxuto, em função do assunto, ele pode ser mais ideal para aquilo que o autor quer passar. Então, é isso que a gente tem que cuidar, né, nesse paradoxo. Detalhismo, corte das insignificâncias. Essa nossa amiga também é da Alemanha. Alô? Essa já é uma verbetógrafa em revisão. Continuando... Não, uma verbetógrafa de verdade. Não, Tem outra que está em revisão também. Tá. Todas são de verdade, não é isso, gente? Só que tem várias fases, né? Dentro do mesmo paradoxo, daria para também concluir, né? O segundo aí, que é o rigor científico da enciclopédia, proporcionar a manifestação estilística de cada verbetógrafo. Mas aonde isso? Não, do paradoxo. O segundo paradoxo também é mais ou menos igual a esse que você comentou, detalhismo, né? Ah, pois é. Perfeito, Carlos, isso mesmo. O rigor estilístico. Proporcionar manifestação exatamente. de cada um. É isso mesmo que eu tinha comentado, bem lembrado. É um senhor paradoxo, né? É interessante. Ali em detalhismo, ali tu falou ali sobre sindromologia, poderias falar um pouco sobre fobiologia e maniologia? Fobiologia e maniologia. Pois é, a superação da criticofobia. Isso está muito relacionado com a questão que eu falei ainda há pouco da síndrome do perfeccionismo, não é verdade?
Então, a pessoa que tem muito medo de crítica, ela tem que ficar atenta, porque isso pode atrapalhar a pessoa na escrita. E a gente sabe que a crítica, ela pode ajudar muito o autor, mais do que atrapalhar, com certeza. Se você tem um nível de abertismo, se você está predisposto a fazer atalhos, e se você não está muito preocupado com o seu egão, com a sua imagem, fica mais fácil você se desprender disso, da criticofobia. E eu acho que a maioria das pessoas que já recebeu críticas sobre o que escreveu, elas não vão ter, em geral, pelo menos do que eu conheço, e aí também pelo que eu já passei. É muito interessante você receber crítica, negativa ou positiva. Porque a crítica negativa, vamos dizer que é o maior receio, claro, de quem tem criticofobia. Qual é o máximo que pode acontecer? É a pessoa detonar com você, tá certo? Ela colocar você no chão. Olha, seu texto é horrível, não me serviu de nada, tem N erros e defeitos, 1.500 problemas. E a pessoa só citar trafares, erros, problemas, enfim, condições nosográficas do que você escreveu. Não é a pior coisa que pode acontecer? Se você está escrevendo sob o paradigma consciencial, é o pior, não é? E se a gente for parar para pensar, considerando mesmo a conscienciologia, no fundo, qual é a melhor coisa que a gente pode receber de alguém a essa altura do campeonato? São feedbacks que nos levem a melhorar a nossa condição, não é verdade? Ou seja, a criticofobia perde sentido se a gente considerar o nosso foco tarístico da escrita conscienciológica. E nesse sentido, a equação conscienciográfica é um instrumento, porque ela vai nos ajudar a qualificar o nosso texto para que a gente tenha mais empenho e mais força para fazer atalhos. E isso também vai ajudar a gente a ficar mais fortificado para receber as críticas. Porque também isso que eu comentei seria o pior caso de uma crítica, tá certo? Essa crítica totalmente nosográfica e, eventualmente, anticosmoética. Nem toda crítica negativa é anticosmoética, óbvio. Mas suponhamos que ela seja. Ainda assim, você pode aproveitar e tirar partido daquilo para melhorar alguma coisa sua. E aí tem outro lado, que é considerando a superação da criticofobia. Primeiro que você, tendo mais segurança do que você escreve, a partir de uma consideração da equação conscienciográfica, você estudando mais o que você está escrevendo, você elaborando mais, usando todas essas técnicas propostas, você vai ter mais segurança, não é verdade? Sobre aquilo que você está escrevendo. Então, você concorda que ajuda a superar? Concorda? E aí, a outra que você perguntou é a eliminação da fracassomania? Foi essa? A fracassomania também está tudo muito relacionado, concorda? A criticofobia tem relação com a fracassomania. A pessoa que tem fracassomania, um dos motivos dela ter fracassomania pode estar relacionado a ela ter medo da crítica, dela achar que uma crítica negativa vai levá-la ao fracasso. Acontece que o fracasso, do ponto de vista da escrita conscienciológica, ele praticamente não existe. Por quê? O maior fracasso de um intermissivista, na minha opinião, no que se refere à escrita, é aquela pessoa que nunca consegue escrever nada. Vocês concordam, gente? Se a gente fez curso intermissivo, se a gente admite que ou mesmo que não admita que tenha feito curso intermissivo, mas se a gente admite a conscienciologia, estuda a conscienciologia,
não tem sentido a gente não escrever e não pensar nessa hipótese, né, se a gente nunca pensou. Então, a eliminação do fracasso mania nesse sentido. Essa mania de se achar, de se vitimizar, de se achar fracassado, de não ter outras saídas. A equação conscienciográfica, solucionando, ajudando a gente na escrita, ela pode e muito promover eventuais fracasso-manias do autor, de um autorando, ou de uma pessoa que nunca escreveu. E aí, eu quero chamar a atenção para alguma coisa que eu coloquei aqui no final da argumentologia. Vou ler para vocês, tá? Que eu denominei ideal. Importa considerar se a fórmula conscienciográfica ideal é aquela capaz de potencializar as competências autorais momentâneas, maximizando a interassistencialidade textual por meio da dosagem da Tales. Então, traduzindo, né, se não ficou muito claro, a fórmula conscienciográfica ideal, ela potencializa aquilo que o autor tem, aquela condição da pessoa momentânea. Não importa se a pessoa já escreveu 10 livros, se a pessoa é ou não é veterana em alguma área da conscienciologia. Não interessa. O que interessa é que o momento existencial dela, com a bagagem vivencial dela, da Seriexis, né? De tudo que ela já vivenciou por ser uma consim hoje. Isso, aliado à maximização da interassistência que ela possa fazer, é a fórmula ideal. É a fórmula conscienciográfica ideal. Ou seja, qualquer pessoa, não importa o momento dela, não importa se ela nunca escreveu nada, ela pode considerar que existe uma equação conscienciográfica, que é o máximo que ela pode dar dela para fazer assistência. E aí, se ela considera isso, todas as manias, fobias, as síndromes, toda a nosografia em relação à escrita vai tender a ser superada. Ok? Tudo bem? Agora, você poderia falar... A gente já viu aqui. Você poderia falar sobre o preenchimento do déficit cognitivo pessoal e alheio? Bom, esse preenchimento, justamente, um texto, ele pode preencher, em primeiro lugar, o déficit cognitivo pessoal. Lembra que eu falei mais no início da tertúlia? Da técnica que eu faço? Que outros autores eu penso que também fazem. Que é de fazer perguntas sobre algum tema, alguma pesquisa que você vai começar a fazer. Por exemplo, uma coisa que todo pesquisador tende a fazer é perguntas, não é verdade? O que é que precisa ser desvendado sobre esse assunto? E esse déficit cognitivo, que se expressa através de perguntas iniciais, quando você vai começar a escrever ou pesquisar alguma coisa, ele começa a ser preenchido em função das pesquisas e da escrita, e depois o preenchimento do déficit cognitivo alheio é o do leitor, que vai sendo construído ao longo da escrita. Então, esse déficit é muito interessante a gente pensar nisso também. E ele seria, vamos dizer, um nó górdio aí da nossa equação conscienciográfica, para essa qualificação do conteúdo do que a gente quer escrever. Agora, ele pede para eu comentar a respeito da escrita hermética, das lacunas textuais e dos excessos. Justamente, a escrita hermética é aquela escrita que, como o próprio nome diz, ela é fechada, ela não é clara. Ela é o contrário da escrita tarística, né? Tares, tarefa do esclarecimento, esclarecimento, elucidação. Alguma coisa que fica muito fácil e precisa para esclarecer alguém. Então, a gente precisa evitar
a escrita hermética não pode ter o texto ideal para o conscienciólogo, precisa evitar as lacunas textuais, aquelas expressões ou aqueles conteúdos que estariam ajudando o leitor a compreender aquele assunto. E também os excessos, eu já comentei ainda há pouco, né? Às vezes você comete tanto excesso na escrita que aquilo vai atrapalhar o leitor, não vai ajudar. Às vezes a pessoa fica tão ansiosa de colocar muitas ideias, às vezes a pessoa é muito criativa e ela tem muitas ideias. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, ela sabe muito, ela já estudou muito sobre determinado assunto e nunca escreveu. Então ela fica muito ansiosa para passar aquilo de uma maneira mais rápida, né? E então aí ela precisa ter mais cuidado para não cometer excessos e atrapalhar a leitura. Já a lacuna textual é o contrário, é aquele autor que é mais preguiçoso, aquele autor que mais sintético, vamos dizer, nem preguiçoso, não necessariamente, mas que tende mais a sínteses e que eventualmente aquela síntese não vai clarear muito, não vai ajudar muito se o assunto for muito complexo. Acho que um exemplo bem bom para você, para explicar melhor essa questão, é o dicionário de argumentos da Conscienciologia. Não sei se você já teve acesso a ele, você mora em São Paulo, provavelmente já teve. E nesse dicionário, de autoria do professor Valdo Vieira, é muito interessante observar a estilística desse dicionário, porque ele tem palavras enormes, são assuntos ultra complexos, temas totalmente, muitos dos temas muito verponológicos, neoverponológicos, bem difíceis às vezes, complexos mesmo da gente compreender, né? Compreender que eu digo com profundidade. Às vezes não dá, se compreende ali na rasante e fica faltando a vivência ou mais sinapses para conseguir aprofundar. Mas, enfim, a técnica utilizada na estilística do DAC, qual foi? Foi uma técnica mais didática, ela é menos formal, ela é mais informal. Ela tem alguns bordões, o texto contém gírias, ele é um texto mais amistoso com o leitor, justamente para adoçar o teor enfim, o conteúdo mesmo, né, daquela obra. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Agora, aqui na tecnologia, na quarta linha, ele pergunta como foi a minha experiência pessoal com a técnica da leitura dos 50 dicionários. Eu já apliquei essa técnica várias vezes, na época, não só na época, depois também, mas principalmente quando eu voluntariava no Holociclo. Em alguma época feliz, muito feliz da minha vida, eu ia ao Holociclo todos os dias. Eu voluntariava ali, eu ia pelas manhãs e era um prazer muito grande lidar ali com aqueles dicionários e enciclopédias. E a experiência pessoal mais relevante que eu penso que eu tive foi para a escrita mesmo do livro Vontade, Consciência Inteira. Eu pesquisei em muitos dicionários, mais de 50 com certeza, sobre o assunto. E, por um lado, foi muito interessante, muito enriquecedor, mas, por outro, também é aquela questão complexa da pesquisa em Conscienciologia, que você acha pouca coisa sobre o paradigma da Conscienciologia. Você acha poucos pontos de ligação, poucas conexões ideativas com aquela abordagem que você se propõe pelo paradigma consciencial, entendeu? Então é muito interessante, porque também é um paradoxo. Isso não quer dizer que
que a leitura não vai enriquecer o seu texto, claro, muito pelo contrário. Mas isso gera um desafio maior para o autor conscienciológico. Gera maior capacidade e exige maior esforço no sentido de fazer as conexões com as especialidades da conscienciologia, com o próprio paradigma em si. Então, essa experiência foi muito bacana, foi muito enriquecedora. E também, uma coisa que eu aconselho para vocês, é uma técnica que eu uso e, na verdade, eu não uso, não aplico essa técnica há algum tempo, por absoluta falta de tempo, mas é algo que eu acho muito interessante. Quando você busca fazer essa leitura de mais de 50 dicionários, você automaticamente passa a entrar em contato com aquelas temáticas que dizem mais respeito ao seu holopensene, aos seus interesses, e com isso você consegue, de uma maneira muito interessante, fazer um mapeamento seu biográfico e talvez, quem sabe, holobiográfico. Então eu vou dar um exemplo. Para quem não conhece, gente, o Holociclo, ele tem os dicionários espalhados nas mesas de modo horizontal, mas os nossos teletertulianos, quem nunca conheceu o Holociclo, fica o convite, é um ambiente imperdível de ser utilizado, de ser frequentado. Então, você pode, por exemplo, usar técnicas de mexer com as energias, exteriorizar as energias e fazer aquele sensoriamento energético e ver para onde que você se direciona. Isso é uma técnica. E tem aquela outra também dos seus chamegos intelectuais. Aqueles temas de dicionários que você tem uma atração. Às vezes não tem nenhuma atração muito explícita, você não tem uma explicação racional, sabe? Por exemplo, no meu caso, né, para não ficar um negócio assim muito teórico, eu nunca estudei formalmente nessa vida, nunca estudei direito, eu nunca estudei filosofia, eu nunca estudei sociologia. Não são assuntos que eu tenha uma intimidade formal, mas eu tenho uma atração léxica por esses temas. Eu não sei, eu adoro ler sobre isso no Holociclo. São os dicionários que eu mais já pesquisei, que eu já li. Então, eu adoro, eu gosto muito. São os meus preferidos. Então, isso me leva a um veio pesquisístico, autobiográfico. Isso é uma técnica interessante. Um dia eu quero escrever sobre isso, mas eu preciso pesquisar mais. É uma maneira de você conduzir uma pesquisa holobiográfica, porque não deixa de traduzir ali os seus interesses, a sua personalidade, o seu estilo. E é claro que se você está escrevendo algum texto, aqui conectando, né, com o tema do verbete, essa técnica da leitura de 50 dicionários é fundamental para a equação conscienciográfica, porque, por exemplo, a partir dessa leitura, você vai dosar melhor a escrita do que você pretende, né? Você quer falar, Eucardio? Na questão dessa dos consultas 50 dicionários, casualmente ontem eu estava no Holociclo e estou com uma palavra do meu verbete empacada, que eu tirei de um dicionário. Eu queria uma explicação maior sobre a palavra, e aí eu comecei a consultar quase todos os dicionários portugueses e várias enciclopédias para ver se encontrava essa frase, palavra que eu usei no próximo verbete. Infelizmente, e como foi sua pesquisa? Foi exitosa? Não, eu não consegui me lembrar de onde eu tirei aquela palavra. Você não conseguiu. Não sei, eu coloquei só uma definição básica, né, que eu até vou dizer, qual é a palavra? A palavra é composta, a língua dos rouxinóis, que num dicionário eu li que era uma iguaria antiga. Mas eu queria a explicação do que iguaria, que tipo era de iguaria essa. E consultei
nos dicionários de Oxão, português. o quê? Língua de rouxinóis. Ah, língua de passarinho. rouxinóis. Aí eu procurei no rouxinol, procurei na língua, nas enciclopédias que temos lá embaixo. Mas deve ser a metáfora do canto dos rouxinóis, não é? É não é alguma isso, coisa nessa? relacionada, mas como iguaria é uma comida, né? Ah, Então ficou entendi. difícil, eu fiquei na outra, dúvida. É outra Até acepção. se eu deixar no verbete, eu vou ter que na hora dizer que não tenho capacidade para Acho melhor dizer mais. você pesquisar mais nos dicionários, hein, Ou Carlos? afinal Vai dizer, encontrar. ou retirar do verbete, ou dizer que só se alguém exigir maiores explicações. Então a importância. Quem sabe até lá aparece, hein, o Carlos? Vamos ver, né? Porque tem isso também, né? Exato. Tem sincronicidade Pode ser que da escrita. num dia desses eu esteja lá e coloque a mão no livro para descobrir o significado dessa expressão. Bom, agora aqui na paradoxologia, 8ª linha, 1ª linha. Você poderia expandir o paradoxo de quanto mais complexo o conteúdo, mais simplificada deve ser a forma no objetivo da Tales? Bom, eu queria... O exemplo é aquele que eu dei ainda há pouco, por exemplo, do dicionário de argumentos da Conscienciologia, que foi utilizado uma forma... tem uma forma rígida, ultra elegante e... com isso, de modo algum, eu quero pensar em reduzir a qualidade daquele texto, né? Texto de um autor muito veterano, mas, de todo modo, tem uma questão de simplificação de algum tipo ali de comunicação com o leitor. Então, essa questão é isso, é que quando a ideia é muito complexa, o assunto é muito denso, é melhor você conseguir simplificar mesmo, para ajudar, para facilitar que a pessoa entenda. Isso é bem comum, a gente sabe o quanto que é importante. E na paradoxologia, já falei, paradoxo best-seller, isso aí já foi então. Agora na fobiologia, você pede para eu relacionar, não é? Já relacionei a criticofobia com o tema do verbete. Então, espero que tenha ficado claro para você. Se a pessoa tem criticofobia, ela vai ter dificuldade de publicar. E a equação conscienciográfica vai ajudar a pessoa a ter mais segurança sobre o que ela escreve, a qualificar a escrita dela. E com isso pode ajudar também nas críticas, né? Na criticofobia. Sim, voltando no assunto do holociclo, eu estou começando a visitar e a gente se vê bastante confuso, são muitos assuntos, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade confusa, né? Eu vejo aqui uma grande solução com respeito ao destino que a gente pode rumar, né? Embora os assuntos me vêm muito abstratos ainda, a gente não tem ainda uma firmeza sobre várias definições, então a gente tem que ficar bem atento para permanecer no assunto, né? Estive olhando ali, peguei justamente esse livro ali e achei um assunto interessante que diz, para mim, disse exatamente isso. O eunuco consciencial. Quer dizer, eu acredito que a gente vai rumando nessa vida consciencial dos longos tempos, talvez não num rumo esclarecedor, mas num rumo, vamos dizer, se misturando com a fumaça, sem ter ideia de onde a gente vai. A gente acaba numa direção inadequada, sem esclarecimento, perdido, né? Eu vejo a sociedade, no geral, está nesse rumo onde nós chegamos a essa indução suicida, né? Eu acredito que tem a ver, vamos dizer, você está falando da indução suicida, eu vejo a cultura dentro desse contexto, né? Então você está querendo esclarecer, porque a questão da TARES que nós falamos é para esclarecimento sobre a consciência, sobre eu, sobre você. Por que fatores? Porque o suicídio
é uma consequência de alguma coisa errada, né? É uma patologia social muito extensa e que precisa de uma solução, né? Por mais que eu repito, vejo complexo para nós, vamos dizer, amadores da sociedade, vir aqui assistir, entrar no assunto é bem complicado no início. Mas você já fez algum curso de Conscienciologia? Não, Não. Eu quis entrar em março e não pude. Eu tenho alguns compromissos fora ainda, estou tentando me adaptar. Sim. Né? Eu acho que como todos aqui tentam se adaptar o melhor possível para que a gente possa entrar mais no ramo. Gosto muito da ideia, é algo que eu acho que nos impulsiona a vida. Você mora aqui mesmo? Eu moro no Paraguai. No Paraguai? Por enquanto estou morando no Paraguai. Aqui em Santa Rita. Santa Rita é pertinho, próximo, 70 quilômetros. é? Sim, é pertinho. Próximo. Então, quando eu venho, eu procuro pegar os programas que tem e aí eu estou querendo entrar no assunto. Claro. Estou visitando, acho que é a segunda vez, só dei uma olhadinha rápida, e é um assunto que me intriga muito. A patologia cultural, social que nós temos é enorme, uma coisa muito séria, né? Então, Pois é. 98% das pessoas realmente não têm esclarecimento sobre as coisas. Acredito, a meu ver, nós queremos estar engatinhando para um rumo que nos melhore a condição no futuro, né? Acredito que o mundo vai respirar conscienciologia daqui para frente. E isso vai ser uma solução. É muito importante, assim que você tiver oportunidade, você fazer algum curso que a gente chama de curso de entrada, não é? Com certeza. Que são esses cursos para a pessoa que nunca ouviu falar de conscienciologia. Em março eu teria que ter assumido isso. A questão de escrever, na verdade, já tive intuição de escrever, já coloquei títulos no papel, mas não organizei. Não sei, de repente aqui a gente tem que fazer alguma coisa. Você pode pensar, por exemplo, uma escrita que a gente tem várias pessoas que conheceram há pouco tempo a conscienciologia e que se propuseram, por exemplo, a escrever um verbete, né? Certo. É claro que a condição ideal é que você também faça um curso de... Vamos ter que fazer. Como a gente chama, curso de entrada. Que é esse curso que já dá um panorama geral sobre o paradigma consciencial. Mas isso com o tempo você vai fazer, não se preocupa com isso não. Você vai se inteirando aos poucos e a gente sabe o quanto que o paradigma consciencial é complexo e ele reverte tanto a ordem do mundo que dá uma certa... até confusão mental para a pessoa que chega e que toma ciência do assunto. Eu vou te contar uma história. Eu tenho um outro livro que se chama Autoconsciência e Multidimensionalidade, que eu escrevi esse livro justamente em função disso. Eu tinha tantas perguntas e tantos questionamentos sobre a realidade do mundo, e o que o paradigma consciencial me colocava, eu tinha aquela pergunta, mas então e isso, e aquilo? Então está tudo errado? Então as abordagens estão praticamente todas equivocadas? E a partir daí eu comecei a pesquisar, e enfim, comecei a escrever, e eu concordo plenamente com você. Com o professor Valdo. Quando a gente começa a recuperar unidades de lucidez, né, que na conscienciologia se chama de CONs, unidades de lucidez, ou seja, você ressoma e com o tempo, com a própria formação biológica, com os estudos, você começa a tomar a lucidez e recuperar a sua lucidez de consciência, que já teve inúmeras outras vidas. Conforme você vai recuperando isso, você vai se dando conta de quanto tem coisas equivocadas, abordagens equivocadas. Com certeza. E o paradigma consciencial, ele chacoalha, ele dá essa chamada. Daí a importância da TARES, porque quando a gente fala TARES, tarefa do esclarecimento,
a gente está se referindo ao esclarecimento na abordagem da Conscienciologia. Não é um esclarecimento que teve no século XVIII, por exemplo. Aquilo ali foi um indício, foi importante, foi. Vem crescendo, vem. Assim como teve a Grécia, o Renascimento, o Iluminismo, o século XIX, ali com as iniciativas dos experimentos multidimensionais, agora a gente tem a Conscienciologia. Então, o que a gente chama de TARES é a explicitação de neo-ideias sob esse paradigma multidimensional. Isso chacoalha tudo, isso reverte o mundo, reverte os conceitos. Isso. Como o professor Valdo vem falando, eu venho acompanhando as mini-tertúlias, algumas, ele vem falando da deseducação, que com inteligência, entre aspas, vem regredindo a educação, né? Didática e espiritual, podemos dizer, que coloca as pessoas num curso equivocado e as coisas acontecem e a gente não sabe o porquê. Então, a gente vive uma espécie de um caos, né? Onde a gente não sabe quem é quem, o que o que eu sou, o que eu não sou, né? Então, que bom que surge alguém com a capacidade de nos dizer, ó, aqui tem uma linha de ação que nós podemos corrigir, linhas nossas, onde nós podemos, então, precisamos alavancar isso. A gente tem muita vontade de alavancar essa obra que possa sempre ser mais produtiva, que chegue sempre a mais pessoas que queiram, que tenham sede de esclarecimento, justamente, né? Exatamente. Então, é isso aí que a gente quer, né? Então, qual que é seu nome mesmo? Vitério. Vitério? Então, Vitério, uma maneira bem inteligente de você fazer isso é você, claro, estudar Conscienciologia e pensar em reproduzir isso da melhor maneira possível. Essa é a ideia desse verbete. Essa que eu estou chamando de equação conscienciográfica, é você, dentro do que você tem, do que você pode, da melhor maneira possível, você fazer atalhos para o teu público de assistíveis. Sim, coincide. Quem sabe quem são essas pessoas que você tem que assistir? Na verdade, quem sabe mesmo são os nossos amparadores. Então, a gente tem que se qualificar para dar o melhor da gente, fazer essa conexão, aumentar a conexão com o amparo, que a gente chama de amparo de função, para esclarecer o máximo. E como eu me vejo com uma falta de habilidade, né? A gente não tem coisas que a gente não. Eu tenho algumas habilidades pessoais, mas aqui há habilidades onde a gente está totalmente zero, a gente se vê aí. Ou quem sabe num curso a gente pode ser avaliado e a gente vê que a gente pode ter progresso, né? Com certeza. E essa questão de não ter habilidade, muitas vezes a gente pensa que não tem. E a gente recupera essas habilidades. Com certeza. E a gente tem o que eu coloquei ainda há pouco, que é o amparo de função, que vai ajudar a fazer o melhor possível. Eu acredito que não é do zero que a gente começa, né? Não é do zero mesmo. Todo mundo começa do zero. E às vezes, muitas vezes você pensa que você não tem, e com o tempo a gente percebe que a gente já andou um pouco. Exatamente, e vale a pena investir. Exatamente. Obrigado. Então vamos em frente, hein? Não esmoreça aí com os seus propósitos tarísticos. Bom, ela pergunta aqui sobre... Você poderia explicar sobre o Holopensene do Tertuliarium na Pensenologia, aqui na quinta linha. Bom, o Holopensene do Tertuliarium, sob esse aspecto aqui da equação conscienciográfica, em primeiro lugar, o Holopensene do Tertuliarium, por si só, ele faculta ao leitor e ao autor, eu diria que o ápice dessa abordagem de uma equação conscienciográfica, porque o Holopensene aqui é tão otimizado, os pensamentos, as energias e os sentimentos colocados aqui diariamente pelo propositor da Conscienciologia e pelos estudiosos da Conscienciologia e pelas consciências que chegam com os amparadores, isso é
é um grande palco para que a gente possa se qualificar para a escrita e para a leitura e para os estudos da Conscienciologia. Então, é o Holopensene ideal, né? E eu já dei essa dica, de vez em quando eu falo com as pessoas, eu sempre que posso, eu mantenho algum arquivo aberto, ou mesmo uma folha de papel, e anoto as ideias que aparecem aqui, que não são poucas, as associações, as inspirações, é só a gente ficar atento. É uma boa maneira de você... Exatamente. Agora, na fatologia, terceira linha, você poderia falar sobre as variáveis relativas à teaticidade autoral? Como estabelecer as variáveis da boa equação conscienciográfica? Bom, a questão aqui, em termos de teática, é claro, quanto mais teática você tem sobre um assunto, mais você vai qualificar e potencializar essa equação conscienciográfica. O ideal seria que a gente escrevesse apenas sobre aquilo que a gente já tem prática, né? Sobre aquela condição da teática, ou seja, alguma prática que nós temos associada a uma teoria que nós aprendemos anteriormente. Então, essa condição é a ideal. E essa questão das variáveis que eu coloquei aqui, na terceira linha da página 6, as variáveis relativas à teaticidade autoral, justamente em função do seu grau de teática, você tem determinadas variáveis para o que você vai escrever, para o seu texto. Então, vou dar um exemplo prático. A pessoa que nunca teve determinada experiência, eu acho mais complicado e menos indicado ela escrever páginas e páginas e páginas sobre aquele fato ou aquele parafato que para ela é uma teoria apenas. Contudo, se ela pode ter uma experiência de 1 minuto, mas uma experiência, por exemplo, extrapolacionismo parapsíquico, que às vezes não durou nem 1 minuto. Talvez a pessoa precise escrever 50 páginas ou mais para que aquilo fique perfeitamente registrado e que aquilo realmente produza o melhor esclarecimento. Então, essas são as variáveis relativas à teaticidade autoral. Isso vai variar muito, vai depender de cada um. E a gente precisa prestar atenção e estar atento a isso. Depois, você pergunta sobre as incógnitas relativas às assistíveis. Eu comentei ainda há pouco. A gente não sabe exatamente quais são as carências dos nossos assistíveis. A gente imagina, ou deduz, ou tem algumas inspirações. Então, é preciso a gente ter uma confiança no nosso amparo de função e fazer a nossa parte, que é a nossa qualificação máxima do que a gente pensa que pode, né? Então, se você está escrevendo alguma coisa sobre um assunto e você mesmo já sabe que você tem uma carência cognitiva, que você não leu tal livro sobre aquilo, ou você viu um conceito de alguém falando sobre aquele assunto que você não sabe, você tem que fazer a sua parte, para que você tenha assistência e o mérito da assistência sobre aquilo. Porque as incógnitas relativas aos assistidos, elas são infinitas, não é? Elas, até a gente virar consciência livre, quem sabe, elas sempre vão existir. E isso não pode atrapalhar a qualidade do que a gente quer escrever. E tem relação com a sua próxima pergunta, que é sobre o desconfiômetro técnico autoral. Esse desconfiômetro é alguma coisa que tem muito a ver com a cosmoética do autor, não é verdade? Por exemplo, se eu me proponho a escrever um texto sobre um determinado assunto, eu tenho que ter um desconfiômetro ali para fazer jus àquilo que eu me propus. Ou então, eu preciso ter um desconfiômetro para não me meter a escrever alguma coisa que eu não tenho a menor noção, que eu ouvi o galo cantar anteontem, que eu não pesquisei nada, não estudei nada, e não posso querer me apropriar daquilo e fazer uma GESCOM, né?
Então, o desconfiômetro técnico autoral é nesse sentido. E eu coloquei a palavra técnico porque esse desconfiômetro ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser burilado e usado da melhor maneira possível, fazendo as planilhas técnicas, que a gente já tem inúmeras. Todas as técnicas propostas pela Conscienciologia. Você, como autor ou autorando, você pode criar as suas técnicas também. E mantendo esse desconfiômetro no sentido de dosar o que você pode e o que você deve em termos de tares. Na quinta linha, de baixo para cima, ela gostaria que eu falasse a respeito da ingenuidade artística prejudicial. Pois é, isso é um problema dos autores que têm um veio artístico muito forte. E eu não posso dizer que eu sou totalmente imune a isso. Eu passei bons anos da minha vida mexendo com arte e, nossa, já desenhei muito, já fiz muitas atividades artísticas. E eu penso que eu já superei nesse sentido. Eu não faço mais, não tenho mais vontade, não tenho saudade. Mas, claro que eu tenho um perfil aí dentro da minha personalidade, tem valores sobre isso. E eu preciso cuidar para eu não privilegiar o que é artístico, o que é, por exemplo, formal, em detrimento do que é conteudístico, que é um princípio muito sério, muito importante da TARES. Agora, na Fatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, ela pergunta como funciona a cosmoética destrutiva no autorado. Esse tema é muito bacana de ser aplicado no autorado. Eu dei uma aula na época com a professora Kátia Aracaki e a gente, se eu não me engano, a gente até escreveu, tem algum pequeno artigo sobre isso, não me recordo, não tenho certeza. Mas, enfim, era uma aula do curso Formação de Autores, da Unescom, talvez começou na época do CAEC. Mas o que acontece? A cosmoética destrutiva no autorado se refere àquela condição do autor estar sempre aberto a fazer a cosmoética destrutiva no sentido de, se precisar, ele jogar fora, abrir mão de quase tudo que foi escrito, porque aquilo não presta. E é aquele princípio, o que não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem. Então, a cosmoética destrutiva, ela é cosmoética porque ela está visando o bem comum, ela está visando uma ética maior, e é destrutiva porque está destruindo alguma coisa que já existe, algo que já foi feito. E no autorado, então, é isso que eu comentei. No autorado, assim, todos os autorados, né? Então, às vezes, a pessoa precisa abrir mão de um tema que ela queria porque queria escrever, às vezes, uma abordagem que ela queria fazer que não era tão boa e que ela não quer abrir mão. E isso tem a ver com aquela pergunta anterior feita sobre a ingenuidade artística prejudicial, que às vezes a pessoa vai por essa linha da ingenuidade artística e fica se pegando numa coisa que não é importante, está atrapalhando o texto, né? E também eu esqueci de falar essa questão da ingenuidade artística. A gente pode pensar na questão dos nossos autores aí não conscienciólogos, que ficam no âmbito das artes, né, numa coisa mais ingênua, em busca de fama, às vezes de sucesso, a questão do egão do autor, e ele ingenuamente ele pode fazer mal a algumas pessoas e nem percebe isso. Quando ele vê, já é tarde, porque escreveu bobagem, porque não pensou muito, né? Estava ali mais preocupado com a forma, com a fama, com os louros daquela escrita. Então, isso tudo vai compor aí essa problemática. Sobre a parafatologia, página 7, a tenepsografia é um modo de indicador tarístico.
é que a escrita sobre o que ocorre na TENEPS, ela pode ser um bom indicador sobre a TARES, sobre aquilo que sobre as ocorrências tarísticas, tanto na sua TENEPS, quanto reflexo da sua vida, do que você vem fazendo. Então, ali naquela tenepsografia, aquilo pode indicar como é que você está indo em relação ao que você está escrevendo, quanto pode dar novos insights para TARES que você precisa fazer. Na sinergismologia, você pede para exemplificar a questão dos sinergismos substantivos relevantes, adjetivos tarísticos. Pois é, a questão que você pede para exemplificar, eu até escrevi eu tenho um verbete sobre a questão da adjetivação tarística, que são os adjetivos que nós criamos na Conscienciologia para ajudar a compor as nossas expressões neologísticas, os nossos termos neológicos, não é? Então, você pediu exemplo. Eu vou dar o exemplo do título do meu verbete, sem querer ser cabotina, eu acho que deu aqui. Equação é um substantivo relevante, no caso, porque eu estou falando de uma formulação, de uma dosagem, de um equilíbrio. Então, tem tudo a ver, no sentido amplo, com uma equação. E conscienciográfica, que é um adjetivo tarístico. A conscienciografia é totalmente tarística, né? Ela é totalmente dentro do paradigma consciencial. Agora, aqui na numerologia, na página 7, segunda linha, você pergunta sobre o subtraindo conscienciográfico organizativo. Seria no mesmo sentido do sintetizador, assim retirando as palavras em excesso, as prolixidades? Isso mesmo. Aqui na numerologia, eu tentei fazer aí um jogo, né? Uma questão aí das acepções, palavras que têm um sentido amplo, genérico, mas que remetem também a um sentido das equações aí, da matemática, por exemplo. Mas, enfim, é claro que eu não tenho nenhuma pretensão de entrar no ramo que eu não conheço. Aqui a ideia foi sentido amplo, né? Então, é isso mesmo. O subtraindo, aí eu usei aquele termo aqui. Pode ser um termo, uma palavra, uma página, um capítulo, vai depender. Aquilo que você subtrai da sua conscienciografia e que ele vai estar organizando o texto, ele vai estar permitindo que aquilo fique mais sintético e mais enxuto. Isso mesmo, retirando prolixidades. Agora, nas evitações, você pede para eu esclarecer o item 3. Evitações, vamos lá. O item 3 seria os argumentos de poder parapsíquico. Pois é, você não pode ficar usando seu parapsiquismo como argumento de poder. Não pode. Você precisa esclarecer ao máximo em cima daquilo. Mas não é cosmoético, até porque a experiência que você teve não necessariamente outra pessoa teve, não é verdade? Então você precisa dar margem ali no seu texto para que ela tenha as experiências dela. Ao mesmo tempo que você coloca as suas, mas não como argumento peremptório. Que aí você vai entrar mais na linha das crenças, das religiões, dos mitos, dessa outra abordagem que não tem nada, se distancia muito de uma abordagem tarística. E ela pergunta também se o item 17 não seria o mesmo que o item 20. Tem a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. A pessoa pode ser prolixa, mas no caso eu estou falando de verborragia crítica, é aquela pessoa que tem não tem crítica nenhuma sobre o que ela coloca. Então, o mais sério ali é a criticidade. Talvez eu precisasse corrigir esse item. Talvez você tenha razão, vou pensar aqui.
E as prolixidades não, às vezes a pessoa é prolixa, mas ela não é uma prolixidade como outra qualquer. Não necessariamente tem tanta acriticidade no conteúdo, né? Mas com certeza os dois itens têm muita relação. Agora, você pergunta também. E você coloca, andei trocando todos os sublinhamentos, encontrei vários outros enfoques muito interessantes. Na página 9, nas interações. Assim, de olhômetro, você encontra algum que não forme uma interação influente na composição conscienciográfica ideal? Não, de cara eu não tenho. O que eu acho que não dá uma interação muito boa na composição de equação conscienciográfica, assim, de cara, são aquelas composições nosográficas, não é? Então, por exemplo, a pessoa pessimista e a pessoa trafarista, a pessoa hipercrítica e a pessoa autoacrítica. Isso aí, essas interações eu acho que são bombásticas e são péssimas para qualquer tipo de escrita. Dulce, justamente eu teria uma pergunta, era sobre, na interação, no número 4, que eu achei quase iguais. Qual? Número 4. Qual é a diferença entre gosto e interesse pessoal, interesses pessoais? Eu achei É porque tem uma igual. relação muito grande, o Cardio. Sim. Quase que é uma sinonímia, mas eu vejo que tem uma diferença, porque às vezes você tem um interesse por uma coisa, e o gosto, o gosto que eu me refiro é alguma coisa mais... Do paladar. Não é também mais sensitiva, mais estética, mais de sentidos somáticos, de esteticidade. E o interesse não, o interesse ele é mais amplo, ele é mais difuso. Então, às vezes, você tem um gosto por uma... você pode ter um gosto por um gosto estético, uma atração estética por alguma coisa, alguma imagem ou alguma palavra. Mas você pode ter um interesse também por um outro assunto, e aquilo conjugado pode ser interessante. Pode ser a diferença entre o subjetivo e objetivo? Pode, Gosto pode. subjetivo, interesse Pode. objetivo. Você pode fazer essa relação, né? É parecido, mas tem uma sutileza aí que dá uma interação boa. E às vezes você tem um interesse por uma coisa que você nem sabe muito, que você nem desconfia, que é o gosto por outra que vai suscitar aquilo. Enfim, a hora que você faz a conexão, você descobre um negócio bem propício aí para qualificar a sua equação. Agora tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber, na sua opinião, quais os aspectos prioritários no correto equacionamento de conteúdo e forma em numerações verticais, seja em verbetes ou em artigos da Conscienciologia. Olha, essa pergunta, ela é bem pertinente, ela é muito séria e a gente comete muitos equívocos nas enumerações e, de modo algum, me considero algum especialista nisso. Muito pelo contrário, eu estou aprendendo realmente. As enumerações verticais, de todo modo, elas exigem uma coerência e uma auto-organização muito grande. Então, é a coisa mais comum a gente ver alguém escorregando em enumeração vertical. Em verbete, ou a gente mesmo, nos nossos textos, então, os artigos em geral. Então, eu vejo que tem coisas importantes. Por exemplo, a uniformidade entre os itens, a coerência entre os itens utilizados, a questão da homogeneidade entre o preenchimento dos conteúdos daquele item que você listou, a questão da não repetição,
Enfim, são vários itens. Aliás, eu acho que vai dar um belo verbete você escrever sobre isso, hein? Nosso teletertuliano, que acho que pode ser um bom especialista sobre esse assunto. Então é isso. Então são vários, né? São várias abordagens. Mas antes de mais nada, eu acho que o atributo principal que pode ajudar a pessoa a fazer essas listagens é a questão da retilinearidade pensênica, da busca pela auto-organização do que ela pensa e pela coerência entre os itens formulados. Agora, a gente está com o tempo esgotado, eu vou responder mais uma pergunta. Como você pode, sobre evitações, como acontecem, como se pode evitar as transposições equivocadas? Elas acontecem quando a pessoa, por exemplo, não conhece muito o assunto e ela se apropria de um determinado assunto que já foi, por exemplo, exaustivamente estudado na SOCIM, e ela então faz uma transposição para a Conscienciologia sem mergulhar e sem se aprofundar naquele assunto, e a transposição fica equivocada, porque ela não viu o essencial daquele assunto, por exemplo, e já faz um transpasse pela abordagem do paradigma consciencial. Então, eu penso que a melhor maneira, né, uma opinião, da pessoa evitar essas transposições, é estudar muito sobre aquele tema, pesquisar realmente, procurar entender ao máximo antes de fazer a transposição para o paradigma consciencial, que é a mais corriqueira, que mais ocorre aqui com a gente. Eu agradeço muito aqui, pessoal, a participação de vocês, as perguntas. Eu torço para que todos nós consigamos melhorar aí as nossas equações conscienciográficas, para que a gente possa qualificar a nossa TARES, né? E quem ainda não começou a fazer a TARES escrita, que fique mais motivado para fazer isso, que com certeza vale a pena. Então, muito obrigada a todos, tertulianos, teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 6 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marilza, com a prova da imagística. Boa tarde a todos, teletertuliano, de Foz e de fora. Eu estou aqui para anunciar, no dia 10 de maio, a 10ª edição da prova da imagística. A prova da imagística visa aprimorar a capacidades cognitivas através do desenvolvimento de atributos como associação de ideias, concentração, criatividade, cultura geral, detalhismo, memória, raciocínio lógico. Ela acontecerá no discernimento no dia 10 de maio de 2015, de 8 às 12 horas, e o investimento é R$ 70. Maiores informações e inscrições no CIAEC. O telefone é 45 3525 2652. Boa tarde a todos e obrigada. Para amanhã, teremos o verbete retrocognição despercebida, especialidade lucidologia, e o verbetógrafo João Paulo Costa. Muito obrigado e boa tarde a todos.